Salve Roma! O programa de hoje é sobre Eucaristia. E antes de começarmos o estudo sobre a Eucaristia, vamos tocar uma música que é uma canção eucarística, se chama Cantiga di Graças. Tem também uma versão em italiano, Canzone di Ringraziamento, mas vamos fazer uma versão em português. Eu conto hoje com a participação de minha esposa, Camila, para cantarmos essa música. Cantiga di Graças. Filho da Virgem, ó meu Jesus, que me chamou, me perdoou e absolveu meus pecados. E celebramos desse pão que é teu corpo e nesse vinho que é teu sangue. Essa é a hora de comunhão em que celebramos esse pão que é teu corpo e nesse vinho que é teu sangue. O programa Em Defesa da Fé hoje é sobre Eucaristia. A palavra Eucaristia aparece várias vezes na Bíblia, em Levítico 7, versículo 12, Levítico 7, versículo 13, em Apocalipse 7, 12, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Agora, para explicarmos melhor o sentido da Eucaristia, vamos mostrar nas suas condicionantes veterotestamentárias, ou seja, como era utilizada essa palavra no Velho Testamento, que prefigura o Novo Testamento. Como sabemos, segundo Hebreus 10, versículo 1, a lei é sombra dos bens vindouros. Então, o termo Eucaristia, utilizado no Velho Testamento, prefigurava a nova aliança. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Lá em Levítico 14, 13, e Levítico 13, 14, 13 e 7, 13, aparece o termo Eucaristia. Está mostrando uma expiação para pecados feita pelos sacerdotes levitas, e eles estão, e na Bíblia está usando esse termo Eucaristia, ação de graças. Ação de graças, em grego, Eucaristia. E é justamente nesses versículos, nesses dois versículos, que aparece também o termo hóstia. Se você observar a Bíblia Vulgata, ou então na Bíblia Mato Soares, que traduz a Vulgata, bastante fidedigna, está o termo hóstia, que quer dizer vítima. Ou seja, a vítima está sendo entregue como sacrifício expiatório. Então essa vítima
está sendo entregue em sacrifício eucarístico, de ação de graças a Deus. Do mesmo jeito, no Novo Testamento, tem uma vítima também. No Velho Testamento, era um sacrifício anual. No Novo Testamento, a Eucaristia é um sacrifício só. Ou seja, a vítima, Jesus Cristo, a vítima expiatória é entregue em sacrifício eucarístico. E esse sacrifício é atualizado através da Santa Missa. Vamos provar tudo isso na Bíblia, para não deixar brecha nenhuma. Em Isaías 53, versículo 10, já profetizou que existia uma vítima só expiatória no Novo Testamento e que seria atualizada, e que esse sacrifício seria atualizado por uma descendência. Vamos lá. Isaías 53, 10 está assim: se ele oferece sua vida em sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência que prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Vamos lá. Hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de rezar os mistérios dolorosos. Os mistérios dolorosos são exatamente o evento eucarístico. Vamos ver um pouquinho antes quais são os mistérios antes dos mistérios dolorosos. São os mistérios luminosos. Olha que uma sequência perfeita, como tudo que a igreja institui é de forma impecável. Os mistérios luminosos antecedem os mistérios dolorosos. Qual é o quinto mistério luminoso, o último? Qui Eucharistia instituit. É a instituição da Eucaristia. Então os mistérios dolorosos terminam Jesus instituindo a Eucaristia. Vamos lembrar, isso está nos Evangelhos. Quando Jesus institui a Eucaristia, ele diz: isto é o meu corpo. Ele não diz que isso simboliza o meu corpo. Ele diz: isto é. Tanto em Lucas 22, 19, como em Mateus 26, 26, como em Marcos 14, 22. Ele diz: isto é o meu corpo. Então Jesus afirma, é bem claro. Então, no último mistério luminoso, se institui a Eucaristia. E aí vem que mistério? Os mistérios dolorosos, que é justamente o mistério eucarístico. Vamos ver como é perfeita a igreja. Como é que começam os mistérios dolorosos? Os mistérios dolorosos começam com Jesus na agonia, no Horto das Oliveiras, né? Agonia in orto. Então, lembrando aquele versículo de Mateus 26, 36, Jesus está agonizando aonde? No Getsemane. Olhe que coisa perfeita. No Velho Testamento, o sacrifício eucarístico do Velho Testamento era oferecido junto com os cordeiros azeite. Pão amassado na prensa de azeite. O pão untado com azeite. Como está lá em Êxodo 29, versículo 2. Então, o pão era oferecido junto com o cordeiro untado com azeite. Jesus, antes do sacrifício eterno, ele padece no Getsemane, que vem do termo aramaico prensa de azeite. Segundo mistério, flagelação de Jesus, flagelatio. Né? Olha que interessante. No sacrifício do Antigo Testamento, como a gente pode ver lá em Números 6,19, o sacrifício por voto de nazireato. Tem o sacerdote fazendo expiação, tem o cordeiro, que é a vítima, a hóstia, tem os pães ázimos, oferecidos junto com o cordeiro, e tem o nazireu, por quem está sendo feita a expiação. Esses quatro elementos, ó, o sacerdote, o pão ázimo, o cordeiro e o nazireu. Esses quatro elementos aparecem lá em Números 6,19. Esses quatro elementos estão sendo utilizados num sacrifício eucarístico. O sacerdote, o nazireu, o cordeiro e o pão ázimo. Esses quatro elementos são figuras de Cristo. No Novo Testamento, Jesus é o sumo sacerdote, ele é o pobre nazareno, ele é o cordeiro imaculado e ele é o pão.
o pão da vida. Esses 4 elementos prefiguravam um elemento só, Jesus Cristo. Vê o terceiro mistério doloroso, Coronatio Spinis, quando Jesus é coroado de espinhos. No Velho Testamento, se você vê lá em Levítico 16, do 21 em diante, o bode que ia ser oferecido em sacrifício expiatório é colocado as mãos sobre a cabeça do bode, que significa o pecado do povo. Está lá em Levítico 16, do 21 em diante. Ou seja, no Novo Testamento, o cordeiro também é colocado uma coroa em sofrimento expiatório pelo pecado do povo. O sacerdote também colocava o turbante, como tem lá em Êxodo 29. O sacerdote também colocava o turbante para oferecer o sacrifício. Jesus Cristo é o sacerdote eterno, o sumo sacerdote. Ele é coroado de espinhos. Então, tanto se colocava algo na cabeça da vítima, como na cabeça do sacerdote. No Novo Testamento, Jesus é aquele que oferece e é aquele que é oferecido. É aquele que dá e aquele que é doado em expiação. Tudo isso, figura de Cristo. Jesus carregando a cruz, o Biolatio Crucis, o caminho do Calvário, o 4º mistério doloroso. No 4º mistério doloroso, você vê que tudo eu mostrei a prefiguração do Velho Testamento para o Novo, da lei para a graça. No 4º mistério doloroso, um certo Simão de Cirene, Simeão, Cireneu, ele vem para Jerusalém para assistir o sacrifício antigo. Ele vem para assistir a Páscoa judaica, o Pesach, a velha Páscoa, que não existe mais, que hoje é a Páscoa de Cristo. Ele vindo assistir o sacrifício antigo, ele se depara com o sacrifício atual, com Cristo. E lá em Mateus 15, 21, e Lucas 23, 26, é anunciado que um certo Simeão, ele é constrangido a carregar a cruz de Cristo. Ou seja, ele veio para o sacrifício da lei. E agora ele está participando do eterno sacrifício eucarístico. Ele está assistindo. E ele foi constrangido a carregar a cruz com Cristo. Por quê? O sacrifício da lei não existe mais. Findou. Caducou. Entrou em caducidade. E agora é o sacrifício de Cristo. E a lei de Cristo é outra. Como diz em Gálatas 6, 2, a lei de Cristo é carregar as cargas um dos outros. E o Simeão é constrangido a carregar a cruz de Cristo. E finalmente, Jesus é pregado na cruz. Crucifixio et mors. Quinto mistério doloroso. Jesus é levantado, como diz lá em João 12, 32, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Então ali se completa, ali o véu é rasgado. Ali se completa o verdadeiro e único sacrifício eterno. No próximo bloco, eu vou mostrar a questão da atualização desse sacrifício diariamente. Esse sacrifício de Cristo, ele não se repete, ele é um sacrifício só, mas ele é atualizado através da Santa Missa. Até o próximo bloco com o programa Em Defesa da Fé. Estamos aqui de volta com o programa Em Defesa da Fé. Estamos falando de Eucaristia, do grego ação de graças. No Catecismo, número 1322, vemos um estudo sobre a Eucaristia maravilhoso. Diz assim, ó: a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação. Estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Então, como mostrei no bloco anterior,
Do mesmo jeito que Simeão participou ali, foi constrangido a carregar a cruz de Cristo, nós, como cristãos, participantes da Eucaristia, carregamos também, participamos desse sacrifício. Somos co-participantes do sacrifício eucarístico. Vamos ver no número 1324 do Catecismo, a Eucaristia como fonte e ápice da vida eclesial. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia. E a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Como São Paulo diz em 1 Coríntios, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Do mesmo jeito que lá em Êxodo 12, quando tinha a Páscoa antiga judaica, o Pesach, que os israelitas que não comessem o cordeiro não seriam poupados da morte. Teriam que comer o cordeiro para ser poupado. Do mesmo jeito, a Eucaristia é totalmente indispensável para a salvação. O próprio Jesus diz. Vamos ver que interessante. Como a Eucaristia é indispensável para a salvação. Lá em João 6, a partir do versículo 53, o protestante, quando lê isso, ele enlouquece, porque ele diz que a Eucaristia é só uma lembrança. Eu vou provar aqui que Jesus não diz que é lembrança. Jesus diz que é o corpo dele e que é atualizado. Evangelho de São João, número 6, do versículo 53 em diante. Jesus diz, versículo 54, quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus não disse que é só uma simbologia da carne. Ele disse, quem come a minha carne. Por isso que nós católicos do primeiro século eram acusados pelas seitas de canibais. Ah, vocês comem a carne do seu Senhor? Mas é o próprio Cristo que fala. Olha o que ele diz mais. Quem come minha carne... Não, no versículo 55. Pois minha carne é verdadeiramente comida. E o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aqui, ó, o interessante é que no final todos abandonam ele. No versículo 66, João 6, 66, a partir daí muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Ou seja, a Eucaristia escandalizou. Porque Cristo crucificado é escândalo e é loucura. Como diz lá em 1 Coríntios 1, 23. Nós pregamos que Cristo crucificado, loucura para os judeus e escândalo para os gentios. Então, aqui Jesus diz bem claro, quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Interessante que uma das refutações que tenta fazer a igreja é que o termo grego usado aqui foi fagos. No começo foi fagos. Fagos é de comer. E fagos realmente tem um sentido ambíguo. Pode ser comer e pode ser comer no sentido ambíguo. Sendo que depois o evangelista São João mudou para o termo trogon, que é comer literalmente. Comer literalmente, sem sentido ambíguo. Então, Jesus é bem claro. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então, bem claro aqui a questão da Eucaristia. Por isso São Paulo diz, 1 Coríntios 10, 17, deixa eu só ter certeza aqui desse versículo. 1 Coríntios 1 Coríntios 10, 17. Já que há um único pão, nós, embora somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão.
cristão, minha gente, é um só pão. Só existe um pão. Então, as ceias de outras religiões são apenas uma representação, um teatro. A Eucaristia só existe uma, na igreja que Jesus Cristo fundou. Ah, mas o sacrifício aconteceu uma vez, ele não pode ser atualizado, vocês estão crucificando Cristo de novo. Eles chegam, os acusadores da igreja chegam ao ponto de fazer essa acusação para a gente. Mas vejamos que interessante. O próprio Jesus diz que o sacrifício vai ser atualizado. Lá quando ele diz, isto é o meu corpo, ele diz, fazer isso em memória de mim. Tanto em Lucas 22, 19, como Mateus 26, 26, Marcos 24, 22. O termo fazer isso em memória de mim, olha, a prova, aqui para não ter brecha, como o próprio Jesus disse que isso é uma atualização. O termo grego usado aqui, em fazer isso em memória de mim, foi o termo anamnesis. Porque o grego é muito profundo. Então, para as línguas atuais, tipo português, espanhol, não fica fácil traduzir. Diz, fazer em memória de mim, ou em me recuerdo, na Bíblia espanhola, você vê. Mas no grego, o termo anamnesis significa tornar atual, atualizar. Como o sacrifício era atualizado no Velho Testamento, que era a celebração do Sicaron. Sicaron, que era uma atualização. No grego, no Novo Testamento, tem um termo anamnesis, que quer dizer tornar atual. A maior prova, para não deixar brecha nenhuma, é que no grego existe outro termo usado para lembrança normal. O termo usado é mneumon, que é usado para lembrança normal. Tanto que o próprio Jesus usou esse termo em Mateus 26, 13, quando ele disse que a mulher do perfume que derramou o bálsamo, quando ele disse que ela ia ser lembrada, ele não usou o mesmo termo da Eucaristia. Ele usou o termo mneumon, porque é uma lembrança normal. Para a Eucaristia ele usou anamnesis, que não é uma simples lembrança, é tornar atual. Mais uma vez, Jesus também usa, no Evangelho de São Mateus, o termo de lembrança normal. Quando ele fez, não lembra da multiplicação dos pães? Lá em Mateus 16, versículo 9. E o termo usado por São Mateus é mneumon. Diferente do termo usado para a Eucaristia. Então, para a Eucaristia, Mateus usou um termo específico. Anamnesis. Tornar atual. Então, o mesmo evangelista aqui usou termos diferentes para lembrar. Em Mateus 26, 26, fazer isso em memória de mim, ele usou o termo anamnesis. Para a simples lembrança, como a mulher do perfume e a lembrança dos pães, ele usou mneumon. Então, não tem brecha. É atualizado sim. No Velho Testamento já tinham várias profecias que falavam da Eucaristia. Tinham várias profecias deixando bem claro que ia ser um sacrifício diário, atualizado diariamente e em todas as nações. Vamos lá? Deixar tudo claro aqui. Em Jeremias foi profetizado que ia haver um sacrifício diariamente. Jeremias 33, versículo 17 e 18. Está profetizando a era messiânica, né? Se você pega a Bíblia de Jerusalém, no capítulo 33, quando começa, fala da promessa de restauração. Então, profetizando a nova aliança. Vamos ver aqui que interessante. Porque assim disse Javé, não faltará a Davi um descendente, que se sente no trono da casa de Israel, e aos sacerdotes e levitas, não faltará descendente diante de mim, que ofereça o holocausto, queime as oferendas e ofereça todos os dias o sacrifício. Vê que não fala do sacrifício do Velho Testamento. Está falando de quando chegar o descendente de Davi. E fala de um sacrifício diário, todos os dias. Bem claro, na Ave Maria está cotidiano, sacrifício cotidiano. Ou é na Bíblia de Jerusalém, se não me engano.
Aqui está todos os dias. E vocês sabiam que em cada momento está sendo celebrada a Eucaristia? Em cada segundo, por exemplo, de um lado da terra está escuro, o outro está claro. No lado que um lado o povo está dormindo. No lado que o povo está acordado, em cada segundo está sendo celebrada uma Eucaristia. Cada momento. E aqui já prefigurou que todos os dias. Sacrifício diariamente. Só na Igreja Católica. Só na igreja que o Senhor Jesus fundou. Que ele só fundou uma. Como diz lá em Mateus 16, 18. Outra profecia aqui também, que só vai haver um tipo de culto a Deus. Pode ter vários tipos de culto aí. Mas a Deus só existe uma forma de culto. A Santa Missa. Malaquias 1, versículo 11, diz: sim, do levantar ao pôr do sol, meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar será oferecido em meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura, porque o meu nome é grande entre os povos, disse Javé dos exércitos. Entendeu? Em todo lugar será oferecido incenso. Qual é o único culto que tem incenso? A Igreja Católica. Da Santa Missa se faz queima de incenso. Outra coisa, no Velho Testamento o sacrifício era feito somente em Israel. E era anual. Jeremias 33, 18 fala de um sacrifício feito todos os dias. E aqui em Malaquias 1:11 fala de um sacrifício que é em todo o lugar. Como diz aqui, em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura. Só na Igreja Católica. Só na Santa Eucaristia. Na Santa Missa do Senhor. O livro Um Filho em Defesa da Mãe já está disponível em várias lojas católicas, como também no site da editora www.martiria.com.br. O livro defende os dogmas marianos e defende também todos os ataques protestantes feitos a Nossa Senhora. O livro refuta todos os ataques, mostrando os capítulos, versículos bíblicos, para não deixar brecha nenhuma. E o próximo livro já está quase pronto. Provavelmente em um mês já está sendo lançado. O livro Salve Roma, a igreja que Deus fundou, que vai defender alguns dogmas da igreja e vai provar biblicamente também que a única igreja que Deus fundou é católica, apostólica e romana. Então, minha gente, o programa fica por aqui e até o mês que vem, em defesa da fé.